Olá, bem-vindo a mais um tutorial de Julia. Você deve estar estranhando um pouco essa tela atrás de mim, certo? Esse monte de janelas. Pois é. Hoje farei o tutorial de instalação de coisas no Windows. É. Tem primeira vez para tudo, né? Então, olha só. Como eu vou ter que dar um monte de disciplina agora, eu sei que tem um monte de aluno que vai precisar usar as coisas do Julia e vai usar no Windows. Resolvi fazer a instalação de todas as coisas que eu preciso, que eu uso no Windows do zero para ver como é. Eu tenho pouca experiência nisso, então ah, eu vou passar pelos mesmos passos que você passaria. A diferença é que eu sei onde eu tenho que ir, então não é exatamente a mesma coisa. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer o Adam King aqui pela imagem que eu usei do Unsplash. É uma imagem sem direitos, mas vamos dar um high. E são janelas, claro, é isso que eu busquei. Windows. Então, beleza. Vamos estabelecer o que eu preciso instalar. Eu tenho que instalar três coisas hoje. E as três coisas são o Julia, o Notebook e o Lab, Jupyter Notebook e o Jupyter Lab. E o VS Code com o plugin. Então, vou instalar essas três coisas hoje. Ok? E a primeira coisa delas é o Julia. Tudo que eu buscar aqui em cima está sendo buscado no Google. Tá? Então, se você está acostumado a buscar no Google, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, Julia Lang ou download, para garantir que ele acha o que a gente quer. Essa primeira pasta é aqui. Você tem que vir em julialang.org/downloads ou buscar no Google. A gente está na versão 1.5.2 e aqui no Windows, aparentemente, eu vou aqui nesse instalador 64 bits. Se você tiver no 32 bits, é este aqui. Porém, muitas coisas funcionam mal no 32 bits, então fique preparado para dar errado algumas partes de imagem. Então, 64 bits. Cliquei, mandei salvar, vou mandar salvar no downloads. Salvei, baixou rapidinho. Abri, você quer que eu instale isso? Sim. Ele apareceu aqui do lado para mim. Restart com o instalador como administrador, eu vou ignorar. Criar desktop, sim, tá bom. Tô nem aí, mandei instalar. Vamos lá ver o que acontece, tá? Eu acredito que é a primeira vez que eu instalo o Julia no Windows, talvez eu tenha instalado para outros alunos, mas para mim mesmo. Bom, aqui eu posso decidir o que fazer. Eu não vou apertar em nada desse daqui, para a gente poder ver como ele ficaria. Fim. Aperto aqui. Escrevo Julia, ele aparece. Julia aqui do lado, o Julia 1.2, tá? Quando eu abro o Julia 1.2, ele está aqui, onde ele estaria funcionando. Julia está instalado. Acabou. Quero instalar um pacote, instala aqui, ele vai funcionar. Acredito eu, né? É para funcionar. Pacote que a gente em geral precisa. Então lembrando, aperta, fecha colchetes, tá? Esse botão ali que vocês não vão estar vendo direito por causa desse zoom. Propriedades. Aqui. Continua horrível. Aqui. Pronto. Me sinto um senhorzinho usando essas coisas. Então vou apertar o colchete, que é aquilo que eu estou mostrando para vocês. Colchete. Ele entra no modo package. No modo package você vai falar adicione plots. Dá enter, deixa ele rodando. Beleza? Ele vai rodar isso, eu vou deixar ele rodando por enquanto, depois a gente manda instalar mais coisas. Dependendo da sua internet e do seu computador, isso aqui vai demorar muito tempo, então fique preparado. Segunda coisa, vamos instalar o tal do Jupyter Notebook. Então, se você buscar Jupyter Notebook, Enter, ele manda para esse jupyter.org.
E aqui eu acredito que ele não fala, ele fala install o Jupyter Lab aqui pra gente serve, ou um notebook pra gente serve. Quando você manda, ele fala, olha, você pode instalar dessas maneiras aqui. E aí ele fala o que você pode fazer para instalar, ok? Ah, isso é baseado em você fazer a instalação com pacotes tradicionais do Python, tipo o Conda, o Compip, o Miniconda, etc. E é uma possibilidade, tá? Aqui ele tem um installation guide com ainda mais detalhes. E ele fala, você pode escolher onde você quer instalar e siga esses passos. Você pode instalar com Docker, enfim, várias coisas. No entanto, eu vou instalar com o Anaconda. O Anaconda dá um pouquinho de trabalho fazer funcionar, tá? Segundo me dizem, eu confesso que eu não tive esse trabalho, mas segundo me dizem, ele pode dar um pouquinho de trabalho fazer funcionar. Mas eu gosto porque ele já está com tudo lá. Se você está trabalhando com ciência de dados, por exemplo, você já tem instalado potencialmente, ou alguma outra coisa com Python, você usa aquilo que você tiver instalado, ou instalou Anaconda e vai servir para os dois. Beleza? Aqui ele fala, olha, o seu Data Science Toolkit, porque é o que vende, né? Mas a gente vai fazer o download de tudo. Um instalador de 64 bits. Tem outras opções para baixo, mais leves. E a gente manda fazer o download e ele vai levar um tempo, porque são 467 megas. A saber, do outro lado, o plot está instalando ainda. Então, acabando, ele vai acabar em alguns segundos. Na hora que ele piscar, você aceita que ele acabou. Piscou. Agora você aperta. E aqui, tá instalando ainda mais coisas. Inclusive, eu fiz alguma coisa errada aqui. Pronto. Aqui, o instalador apareceu na outra tela. Anaconda executar. A saber, esse computador tem 5 anos, tá? Ele é um i5 de 16 GB de RAM. E ele tá com Windows 8 que não é atualizado há um tempo. Então, só para vocês terem a experiência que eu tô tendo. Instale para mim ou para todo mundo? Vamos só para mim, porque só tem eu aqui. Nesse computador, isso é. Então ele fala opções avançadas. Eu vou ler elas porque, em geral, é aqui que dá trabalho para as pessoas. Opção 1. Adicione a Anaconda 3 ao meu environment path, minha variável de desenvolvimento path. Não é recomendado. No lugar, abra Anaconda 3 com Windows Start Menu, select Anaconda 64 bits, in Add to Path, option makes Anaconda get found before previously installed software, but may cause problem requiring you to uninstall and install Anaconda. Então isso não é recomendado porque você pode quebrar algumas coisas se ele não estiver no path. Como eu não tenho certeza se a gente quer isso ou não, eu vou buscar Julia Anaconda e eu vou ver se tem alguma integração que as pessoas reclamam. Demorou demais, eu vou cancelar, eu vou ignorar aquilo e eu vou falar ok. A segunda coisa, registre Anaconda 3 como meu Python 3.8 padrão. Isso vai funcionar, isso vai deixar que outros programas como o Python Tools, para Visual Studio, PyCharms, blá blá blá, automaticamente detectem Anaconda. A gente vai fazer isso, não sei se isso é o correto também, estamos aceitando as coisas padrões que ele está mandando pra gente. Aceitei, ele falando, vou instalar aqui, felizão. Talvez não tão feliz, mas quase felizão. Voltando. Só para você saber, foram 10 minutos nesse processo aqui. E ainda estou instalando as coisas no Julie. Ainda é aquele primeiro comando, add plots, tá? Então demora mesmo. Então é que ele falou, obrigado. Não fala nem obrigado, ele falou boa sorte aí. Ele recomenda eu usar PyCharm Professional. Tá bom, não vou não. Mas obrigado.
E ele dá um tutorial que não vou e um aprenda mais também não. Se você apertar, ele vai abrir um monte de coisa. Boa sorte, é só fechar. Finish. Ok, acabou. Felicidade, vamos ver. Eu apertei aqui do lado, ele apareceu pra mim do lado de lá. Aperta aqui. Anaconda. Aí ele aparece Jupyter Notebook. Aqui talvez eu acho que pode gerar um pouco de confusão para vocês. Jupyter Notebook, Anaconda PowerShell, Anaconda Prompt, Spider, Reset, Anaconda Navigator e tal. Todas essas coisas. Você pode ir direto no notebook, você poderia até vir aqui e falar Jupyter Lab, talvez, aí ele aparece as coisas, mas pode valer a pena olhar o Navigator para ter uma informação, uma visualização geral das coisas do Anaconda. Ele está abrindo aqui do lado. Porque assim, o Anaconda ele é meio que uma coleção de coisas, não só o Python, mas o Python, editores, outros softwares relacionados à edição com Python, instalador, enfim, um monte de coisa tudo junto. Então, é tudo open source ali, pelo menos eu acredito que é 100% open source. Se não for, a maioria é open source. Mas é um monte de coisa, né? Então, se você fala assim, instala aí o Jupyter Notebook, aí você vai instalar o Anaconda, você acha que está instalando só o Jupyter Notebook, quando na verdade está instalando centenas de coisas. Ou dezenas, não sei quantas. Ele apareceu aqui de novo. Voltando de novo, foram mais 6 minutos agora, ele instalando coisas do Anaconda. Ele ficou mostrando na tela esse símbolo aqui, mas foi na outra tela, tá? Não foi nessa. Ele pergunta se você aceita mandar informações anônimas, pelo menos deveriam ser anônimas, certo? Improve Anaconda, fix bug, anonymized usage information. Vamos falar sim, aceita. Se você não quer que ele tenha nenhuma informação, não aceite, mas informações para ele montar as coisas, né? Então tá aí. E aqui são as coisas que ele vem me mostra, pelo menos, que eu posso rodar. Tem um prompt, Command EZ, tem o PowerShell, tem o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook, que é o que a gente quer. Aí tem o Qt, Console, Spider, GlueVis, Orange, UI Studio. Nenhum desses a gente vai usar, mas se quisesse estaria aí. E tem outras coisas que você pode estar instalando e etc. Nada disso a gente vai se estressar aqui. Jupyter Lab e o Jupyter Notebook eles vão funcionar muito parecidos para o que a gente vai fazer. O Jupyter Notebook ele é mais simples, o Jupyter Lab é um pouquinho mais rebuscado. Vamos mostrar só um pouquinho o que vai aparecer. Mandou fazer um lanche aqui. Comer alguma coisa agora também. Você mandou ele lançar a aplicação, launch. Ele faz a inicialização do Jupyter Lab, como se fosse no terminal. Ele está rodando o servidor aqui, tá vendo? Localhost 8888/lab. Se você voltar... Bom, eu não sei onde que você volta, mas em algum lugar aqui ele deveria ter essa informação de que está rodando. Eu não sei onde ele guarda isso no Windows. E aqui você está dentro de uma pasta específica aí deles. Eu acho que eu vou entrar na pasta de... Bom, tanto faz a pasta aqui. Então, estou aqui na pasta do YouTube. Eu posso vir aqui criar um notebook para a gente visualizar coisas em Python com ele. Import. Bom, não tenho nada nem NumPy, nem SciPy, nem nada instalado. Não vale a pena nem tentar importar. Mais um 2 mais 3 ele funciona, beleza? Bom, essa é a segunda coisa que a gente precisava instalar, o Jupyter Notebook, ou Lab. Você precisa agora instalar, e aí eu volto para cá, meu bom amigo Julia Edge Plots acabou. Tá? A primeira vez que ele roda, ele tem que instalar muita coisa, porque ele tem que instalar as coisas básicas e as coisas do Plots, então vai tempo. E aí só no final que ele instala o GR, que é o básico do básico. Então aqui você quer instalar agora, eu vou mostrar aqui, fechar esse cara.
ok? E aqui você só tem Python, você quer Julia. Então aqui você tem que instalar o iJulia. I maiúsculo, Julia com J maiúsculo. Agora você manda instalar isso daí. Esse iJulia aí vem do IPython, que era antes. E aí, enfim, o nome não foi atualizado. Eles deveriam mudar o nome para Notebook, mas... ou Jupyter, enfim, alguma coisa assim, mas... é suficientemente explicativo, tá? Se você for uma pessoa que não quer usar esse notebook aqui inteiro, dessa maneira, note, você ainda precisa ter o Jupyter instalado. Depois que você usar aqui, você pode rodar o notebook pelo terminal, mas não tem muita necessidade, ok? Instalei o iJulia, volta para cá, você fala, cadê o meu iJulia? Não está aqui, você vai resetar esse cara. Como eu falei, você precisa fechar ele, shutdown. Aí você volta aqui e faz outro launch. Tá rodando. Você obviamente pode fazer isso antes de fazer o primeiro launch. E aí ele fala, toma aí as opções. Pá. Julia e o console do Julia. Caso você queira, prefira rodar o console aqui, que deve ser um pouquinho mais bonito. Talvez não muito mais, mas um pouquinho mais bonito ele roda daqui. Lembrando que é Julia, né? Então ele sempre demora mais do que você gostaria. E eu já vou abrir o notebook também. Tá? Então aqui talvez já tenha rodado, ele só não mostra nada. Ah não, tá rodando agora. 2 mais 3, Shift Enter. Rodando, primeira vez que ele tá rodando aqui. Mas demorou mais, mas agora rodou. Funciona. Beleza? Todas as coisas que eu fiz nas minhas aulas foram no Jupyter Notebook, mas todas elas são a mesma coisa aqui, tá? Você pode rodar do mesmo jeito. A diferença do Jupyter Lab para o Notebook é que no Lab você tem essas informações a mais e você pode, dentro do próprio Lab, abrir arquivos aqui com essa interface bonitinha, um console, etc. O Notebook ele é focado nessa parte aqui. Se você abrir um Notebook aqui, um desses dois, não faz diferença, tá bom? Ou quase nenhuma. Para ser exato, tem alguma diferença básica, mas não faz muito. Se você tem visto os meus últimos vídeos, eu tenho usado também um Jupyter Dark Theme. Deixa eu ver como é que ele faz aqui. Acho que é só Jupyter Themes. Eu coloquei sem o Y aqui. Aí é mais. Jupyter Themes. Eu uso esse Jupyter Themes aqui para poder fazer ele ficar no Dark Mode, que é um pouco mais agradável para visualização. Tá vendo aqui? Então, se você usar este cara, ele deve ajudar a ter o mesmo formato. Tem que instalar mais coisas, então não é tão simples. E eu não sei se funciona no Windows, porque eu não fui olhar. Mas você pode investigar para tentar fazer igual. Ok? Então o Jupyter funciona. Você agora precisa do VS Code, tá? Então agora VS Code Enter. Então o VS Code é o Visual Studio Code, não confundir com o Visual Studio sozinho, são diferentes. O Visual Studio Code ele tem uma grande parte open source e me parece que ele é mais leve, um pouco mais genérico também. E o Visual Studio é a ferramenta proprietária da Microsoft. Você pode vir aqui e baixar pelo Windows aqui direto, tá? Você tem outras opções que eu não vou entrar em detalhes. Funciona para Linux, eu uso ele no Linux. Você vem aqui, clicou fazer o download. Ele começa a dar umas dicas já para você. A gente vai ignorar tudo e vai focar aqui em instalar ele. Vou mostrar aqui para vocês. Você aceita? Claro, dá uma lida aqui. Opa, lemos. Aceitando e instalando aí o Visual Studio Code. Aqui, selecione as tarefas, abrir com Code, registre Code como editor, adicione em path. Eu vou ignorar tudo isso daqui. Esse adicione em path só vai ser disponível depois de reiniciar, então não faz tanta diferença. E manda instalar. Aquela velha coisa de instala um programa e reinicia o Windows. Os jovens ainda têm isso. Na minha época, qualquer programa você instalava e reiniciava o Windows. Instala o programa e reinicia o Windows. A gente levava meia hora
a mais só reiniciando o Windows. E aí ele fala, vou iniciar o Visual Studio. Eu normalmente faria isso, mas como eu quero ver o que acontece, não vou reiniciar. Cliquei aqui, Visual Studio Code. Ele obviamente apareceu na outra tela. Esse é o Visual Studio Code que apareceu para mim. Ele já tem um Dark Mode por padrão. Eu gosto de usar ele com Full Screen mesmo no Windows, porque ele é feito em cima da mesma plataforma que o Chrome, Electron. Talvez no Windows não seja, enfim, talvez esteja mentindo, mas eu acho que é. Ele fala, olha, eu estou fazendo a mesma coleção de coisas anonimizadas. E aqui, uma diferença, na minha opinião, muito grande em relação às coisas tradicionais, né? Se você der F11, você sai desse modo, você consegue olhar para esse menu todo, mas uma coisa muito diferente que eu costumo fazer e que o pessoal costuma usar muito no Visual Studio Code e que me parece que é o padrão também no Sublime e no Atom, é o Command Palette, a paleta de comandos. Tá? Eu não sei se daqui a primeira coisa que você acessa é ela, tá aqui. E ele diz qual que é o hotkey para isso, Ctrl Shift P. Então normalmente eu faço isso de apertar Ctrl Shift P para as coisas ou esse Ctrl vírgula para os settings, tá? E aí você roda as coisas dali direto. Então quando você está nesse Full Screen Mode, é como se você estivesse 100% dentro desse Visual Studio. Ctrl Shift P, ele abre ali para você rodar as coisas. E aí você tem um monte de coisas para rodar. Ele é feito para você usar atalhos, que é uma das coisas que eu gosto, né? Um dos motivos pelos quais eu usava o Vim, por exemplo. Então aqui você tem o navegador de arquivos, aqui você tem coisas do Git, que é interessante, mas a gente está interessado nesse Extensions aqui, porque a gente precisa instalar algumas extensões para funcionar o Julia. Tá? Então só para você ver, eu vou criar... Ele funciona você abrindo arquivos, tá? Então vou criar uma pasta aqui. Estou dentro da pasta YouTube que eu criei. Então ela tem coisas. Vou criar um arquivo aqui, exemplo.jl. Esse é um arquivo tipo Julia. Ele já avisa aqui embaixo e fala, olha, existem extensões que podem te ajudar com arquivos.jl. Se você não usar essas extensões, o que acontece? Function f de x não identou, return 2x mais 3, end não desindentou, using linear álgebra, ele ignora completamente, você não sabe de nada. E se você quiser executar isso, ele não executa. Ele salva, você pode rodar o Julia em outro lugar, mas você não consegue executar ele daqui a priori. Então você pode vir por aqui usar essas coisas, mas se você vier antes de começar a trabalhar, né? Você vem aqui na Extensions, busca Julia e tem duas possibilidades. A primeira, o Julia, que obviamente é a principal, e a segunda é o Julia Insider. O Julia Insider é esse de cima, versão beta, tá? Então esse é o ideal para você usar, se você está começando agora. Mas se você quiser ter as últimas coisas, em geral não tem tanta coisa nova, e estiver disposto a quebrar um pouquinho o seu editor por conta disso, volta e meia alguém vai fazer alguma coisa que vai quebrar para você, né? Versão beta é isso, versão alpha talvez até. Então você pega a versão Insider, se não, versão Julia aqui em cima, install e vai ser feliz. Deixa eu dar um Ctrl+, para mandar a tela ficar melhor para você. Aham, concordo, fecha isso daqui. Ele já instalou, se você volta aqui no exemplo, ele já está colorido para você e você consegue executar esse código. Uma das coisas de executar esse código é você vir aqui nesse Run com Debug, que a gente vai ignorar. Como você pode vir aqui também nesse Julia Run File, você clica, ele manda rodar. Ele roda com o debugger aqui em cima, tá? Isso eu vou fechar porque demora um monte de tempo por causa do debugger. Mas o que você normalmente quer fazer é usar o Shift Enter. Shift Enter, ele roda tudo, tá? Ele pega o arquivo inteiro e roda. Atenção, primeira vez ele está rodando, ele tem que pré-compilar um monte de pacotes que vem
que fazem parte do Julia, digamos assim. E aí esse VS Code Server é o que faz tudo funcionar, essencialmente, dentro do VS Code. Daí o nome dele, né? VS Code Server. Talvez ele já tenha acabado. Vamos fazer aqui o teste. F de 2, Enter. Funcionou. Ele foi lá e aceitou, criou essa função. F de 2 agora roda, estamos todos felizes. Ele está funcionando, o Julia aqui dentro. Aqui embaixo você viu que não tinha nada e apareceu esse terminal, certo? Esse terminal você pode fechar ele aqui, ele some. E se você quiser ele de volta, imagino que aqui deva ter uma maneira de visualizar ele, talvez. Talvez seja só lá em cima, mas a maneira que eu uso é um Ctrl apóstrofo, tá? Você vai pegando os atalhos para as coisas. Se não, Shift Enter, ele roda de novo. E no caso ele não está mostrando mais onde está. Enfim. A maneira indicada, deixa ele aberto aqui, ou move ele aqui para a direita. E aí conforme você está usando ele, tá? Você vê as coisas acontecendo. Então F de 3, Shift Enter, ele roda tudo. E aí você vê aqui a saída. Legal? É a maneira que eu gosto de trabalhar. Tem uma outra maneira que as pessoas gostam muito de trabalhar, que é a seguinte. Eu vou abrir o Settings. Então aqui, Settings é o Ctrl vírgula, tá? Então só para ver como é que ficaria, Ctrl vírgula, ele aparece o Settings do nada. Busco Julia e ele dá todos os settings relacionados ao Julia. E o setting que as pessoas gostam um pouco de usar é essa daqui. Execution Result Type. Em vez de REPL, você colocar inline ou both. Both quer dizer, REPL, R-E-P-L, é esse lado direito aqui. Inline e both, além desse REPL aqui, né, que a gente já mostrou, quando eu dou Shift Enter, ele mostra o resultado aqui. Beleza? Uma outra coisa, em vez de rodar com Shift Enter, eu posso rodar com Ctrl Enter e ele roda só o código que eu mandar ele rodar. Então aqui eu fiz F de 2, F de 3. Com Shift Enter ele roda tudo, mas a única coisa que mostra é a última. Com Ctrl Enter ele roda essa linha, tá? Então aqui Ctrl Enter ele rodou o F de 2. Por que não apareceu o 7? Não tenho certeza. Mas normalmente eu não uso Ctrl Enter, eu uso Shift Enter e é mais que suficiente. Legal? Esse é o mínimo do mínimo, básico do básico. Todas as coisas que a gente precisa para assistir às aulas, tirando os pacotes, claro, estão aqui. A gente agora consegue acompanhar tudo. Se você quer mais coisas, como é que você pode fazer? Você pode vir aqui, possivelmente no Jupyter Lab, e instalar algumas coisas a mais. Então lembrando que o Cochete ele entra no modo pacote, você pode vir aqui, tá? No modo pacote e fala adicione para mim o que eu preciso. E o que a gente normalmente vai querer aqui é o Plotly e às vezes a gente quer o Interact também, ok? Vou deixar ele rodando e a gente já volta. Beleza, acabou de instalar. O Plotly e o Interact, a gente já tem o Plots instalado porque a gente começou fazendo isso. Vou usar os três, o Plots primeiro. Aqui embaixo eu vou fazer o PyPlot, não, vou fazer Plotly, abre e fecha parênteses, porque aí ele faz o load desse Plotly. Eu vou fazer um plot, aqui valeria a pena fazer um Surface Plot, então vamos fazer aqui. Note que ele está rodando ali atrás, então nem posso rodar isso aqui ainda. E eu vou fazer um contour plot xgyg de uma função xy dada por x quadrado mais y quadrado menos 1 menos x quadrado menos y quadrado ao quadrado vezes 0,1. Que deve ser pelo menos divertido. Mando rodar, deixa eu ver o que acontece. A gente vai usar o Interact depois. Interact em geral às vezes dá um errinho aí. E eu vou, com o Interact eu faço manipulações nos gráficos, que é a slider e essas coisas.
Então, fazer um manipulate for alpha. Aqui eu queria usar o alpha, mas eu preciso esperar, então vou fazer for a in range 0,1 até 0,5. 50 pessoas dessas. Só isso aqui. No lugar desse A, isso ali, e mando rodar. E agora a gente espera tudo rodar de novo, tá? E vamos lá. Bom, eu esperei 20 minutos e ele não acabou este passo aqui. Então, só para recapitular, a gente mandou dar um add das coisas, deu tudo certo. E os plots, ele deu um warning, não foi um erro. Então, pode ser que tenha funcionado. E aí eu mandei dar o plot ali, ele demorou pouco, fez isso, mas na hora de rodar esse cara ele tá parado aqui. E isso vai ser uma situação comum, ficar travado aqui. Aí o que você faz? Vamos ver o que a gente consegue fazer. O padrão é você tentar interromper o kernel nesse stop button. Interrupt kernel. Então vem, aperta, olha para ele, vê se ele dá algum sinal de vida. Não, aperta de novo. Nenhum sinal de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você está clicando loucamente. Não funcionou. Aí você fica preocupado. Se você fizer um loop infinito, às vezes você clica e isso ele sai. Não funcionou agora, a gente está chateado, a gente quer interromper de verdade, quer quebrar. Então, aqui na esquerda, nesse que parece o mesmo botão, né, só que dentro de um círculo, ele fala as opções dos kernels, ou kernels, enfim. E aqui eu posso falar, fecha esse kernel aí, que ele tá me chateando. Mandei fechar, ele parou. Ele morreu e aí, enfim. Ele talvez ele tenha até rodado as coisas, mas ele parou. Tá? Como estou fazendo do jeito que você faria, tá tudo travado. Fecho ele. Manda abrir de novo. Não é esse, é esse de baixo. Não é isso? Abrir? Isso. Eu não sei porque. Eu dei duplo clique e não abriu. Tá aqui de novo no kernel do Julia. Mandei rodar o 2+3. É a primeira vez que ele está rodando, então demora um pouquinho mais. Primeira vez no kernel. E os plots eu ainda preciso. Aqui, em teoria, ele pode demorar um pouco menos do que demora a primeira vez que você roda ever, tá? Mas ainda assim a coisa perde 1 minuto, eu acredito. As versões, quanto melhores as versões, melhor o seu computador, mais rápido ele vai. Então, ó, ele continua dando um warning. Na verdade é um erro, requiring iJulia from plots. No method matching join path. Enfim, é um erro dentro de um warning. Então vamos antes de continuar, vamos ver se o plot funciona. Como? Você cria uma célula, usa o gr, e aí você pode dar um comando tipo esse aqui. A gente está vendo então se o plot está funcionando aqui, né? Uma coisa de cada vez. Peço desculpas que eu estou no escuro hoje e não liguei a luz ainda. Mas eu achei que ia levar só meia hora e levou bem mais. Então, ó, o GR funcionou. Então, pelo menos isso está indo. Plotly, mandei rodar. Foi rápido, que não tem muito o que fazer. Agora eu rodei esse outro comando aqui, que é o mesmo comando de cima. Só que eu pedi para ele usar o Plotly. Tá? E aí que é a questão. Será que ele vai demorar muito de novo ou não? Agora eu não vou ter toda a paciência de esperar 20 minutos para ver se ele funciona. Dando uns 2 minutinhos e não funcionando é mais que o suficiente para eu saber que tem alguma coisa errada. Tá? Vamos lá. E não foi mesmo. Tá aí travado ainda nisso. Eu vou apertar umas vezes aqui para ver se eventualmente ele para de rodar. E eu vou buscar esse problema. Então, Plotly Julia hangs. Hangs, freezes, é uma maneira de escrever. Bom, falhou de novo. E aí eu fui buscar um pouquinho. E aparentemente esse erro aqui, ele tem relação sim com o Plotly. Então a gente, apesar dele funcionar com GR, que já é bom, ele está tendo um erro com o Plotly. Então a gente vai mexer um pouquinho aqui na
atualização desse cara. Então, eu preciso que essa coisa aqui, esse pull request, seja aceito. Que alguém fez há meia hora, 10 minutos atrás. É assim, há 15 minutos atrás. Pra você ver a sorte. Foi falado desse problema meia hora. Então, assim, a gente deu sorte de chegar nesse problema bem na hora que uma coisa foi atualizada. Então, a versão 1.7.1 está errada. Então, só para a gente ver qual que é a versão atual que a gente tem. Colchete. Eu quero só esse lado do colchete. Obrigado. Status. Aqui ele não começou a rodar, né? Aí é mais difícil. Select no kernel. Select 1.2. Está ali. Ele vai avisar em algum lugar aqui embaixo. Quando estiver rodando. Pronto. Qual que é a nossa versão? Plots 1.7.1. Então a gente precisa estar usando outra versão. Se der tudo certo, quando você tiver com esse vídeo, já vai ter a versão 1.7.2, porque leva-se algumas horas ou dias até eu lançar. Caso não seja, eu vou tentar uma coisa aqui. E o que eu vou tentar é pegar essa versão aqui. Então eu preciso do branch BBS Jupyter. Então eu preciso do plots hashtag BBS Jupyter. Acho que o ponto .jl é desnecessário, inclusive. A gente está descobrindo juntos. Vamos ver. Essencialmente o que você está falando é, eu quero que você instale ele, mas a versão atual não funciona. O JL aparentemente ou é necessário ou é suficiente. A versão atual não funciona, então instala de novo aí para mim outra versão, a versão que está no GitHub com o branch bbs/Jupyter. Tá vendo que ele está no Julia Plots, tá? Ele está baixando as coisas de lado. Deixa eu dar um zoom out aqui para parar de quebrar formatação. E se der tudo certo, quando eu pedir o status, vai estar bonito agora, pelo menos na última versão. Note que eu resetei o kernel, tá? Voltei no resetei o kernel. Então, quando eu rodar isso daqui, vai ser como se eu estivesse rodando pela primeira vez. Isso aqui, inclusive, já foi. A gente pode remover isso aqui. Quando você clica aqui do lado, ele some a informação. Tá? Então, instalando. Instalando o plots, demora, então a gente aguarda de novo. Dessa vez não demorou tanto, ele rodou, e aí eu pedi para ele mostrar qual que é a versão atual, 1.7.1, mas ele está dentro deste link aqui, então a priori ele está com a informação que eu preciso, ignora isso daqui, vem para o Using Plots. Note que se você seguiu a ordem desse vídeo, você instalou o Plots bem no começo, então você vai saber se você está com a versão 1.7.1 ou não. Tá? Inclusive, se você está seguindo tudo, fazendo, pode ser que tenha funcionado no seu e no meu não. E não deu erro, passou sem problemas. Ele não deu mais nada, ele fez só isso, apareceu 4, estamos felizes. Vamos ignorar isso direto, Plotly. Isso aqui é rápido, o que vai ser importante é esta parte aqui. Ele não pode demorar muito, certo? Então eu estou aqui olhando com você, apreensivo. Se você já passou tempo instalando, só para você saber, a gente já tem 1h30 de gravação, mais de 1h30 de gravação. Mexeu alguma coisa aqui, ó, que eu vi. Deu um espaço. Quase foi. Ele plotou, mas ele não mostra nada. Mandei plotar de novo, ele funcionou, ok? Quando eu mandei replotar, ele deu certo. O Surface, que é o que eu queria, na verdade, para poder girar. Que bonito. Um sorbeto. Parece uma casquinha de sorbeto. Sorbeto é sorvete. Olha. E aí, por último, o Interact. O Interact vai dar problema também, então já se prepara. Using Interact. Agora o problema que vai dar no Web.io, provavelmente.
E o WebIO é uma ferramenta que, em geral, trava com o Jupyter. Quase sempre dá alguma interação aí que não vai bem. Então a gente vai ter que verificar de novo. Como eu já sei que vai dar, eu vou buscando. Se não der, melhor. Tá aí, já deu. Ele já dá o link aqui pra você, olha, dá uma olhada aqui embaixo, certo? Que é o mesmo link aqui, pra ver o que acontecer, que é melhor ainda. E aí ele fala, você precisa usar estas coisas aqui. Se você está no Jupyter Lab, rode, se você estiver no notebook, é isso. Se você está no Jupyter Lab, é isso. Aqui embaixo ele dá algumas coisas a mais que a gente não precisa ver, a gente vai fazer isso daqui. Tá? Note que ele dá duas opções. Se você estiver usando o ijulia.jupyterlab, que a gente não está. A gente foi pelo Anaconda e a gente veio para cá. Beleza? Cuidado. Rode isso. Rodando. O WebIO não existe. Vamos adicionar o WebIO. Então, eu já estou com o ódio desse cochete mágico aparecendo. Adicionar o WebIO. E depois que ele adicionar, a gente roda esse cara de cima. Foi rápido, eu já ia fazer a marcação aqui, não precisou. Um erro aconteceu, nenhum pacote linkado, blá blá blá. A gente provavelmente precisa instalar alguma outra coisa então. Ó, Jupyter Lab tem alguns problemas a mais, claro. Vamos lá. Considerações do Jupyter Lab. Ele tem alguns estresses a mais. Se você instalou, dependendo de onde. A gente não está lendo nada disso, a gente está pulando. Famosa leitura transversal. Não recomendo você fazer isso, a não ser que você saiba o que você está lendo, pelo menos. E olhando por cima, ele não me deu dica nenhuma. Múltiplos environments não é o nosso caso. Ele fala, o que ele fala aqui, que eu já li mais ou menos outra vez, pode ser que você tenha 2 Jupyter Labs. E aí, o que acontece? Você fala, vou instalar uma coisa, e aí ele instala num Jupyter, mas não no outro. Pode ser também que seja porque eu não resetei esse cara aqui antes, mas... Não, na verdade eu estou usando aqui, né? Então não deveria ser necessário resetar. Deixa eu ler com calma. Vamos ler é sempre bom. Usando default Jupyter executable aqui, que eu acho que é o que eu quero. Choose a different execute, proceed the documentation. Tá. An error occurred. No linked package for WebIO. Então, este eu vou buscar. Ah, pode ser isso daqui, ó. Node.js. Como faz isso? Não sei. Não sei mesmo. Eu queria buscar tudo. Julia. Coloquei um Julia antes. No linked package. Em geral, o WebIO você busca e os erros estão lá, porque todo mundo teve esse erro. Ninguém sabe resolver, todo mundo busca. E a pessoa fala tudo que ela queria. Ela fala que está dando que não é um erro, que isso aqui pode acontecer e falhar, mas não tem problema. Então pode ser que não tenha dado erro nenhum. Então talvez isso daqui não foi um erro, mas esse daqui é. Value please install Node.js in npm before continue. From your package menu from Conda. Ó, falou que a gente pode instalar pelo Conda. Então vamos lá no Anaconda. Anaconda está aqui. Vamos em Environment. Vamos buscar Node. É assim que faz? Não, aqui. Search Packages. Node. Não. Ele não quis. Ou NPM, na verdade.
Também não, então não. Vamos no Google mesmo. Ele fala para ir direto no website. LTS. LTS quer dizer Long Term Support, quer dizer suporte a longo termo, quer dizer que é mais estável. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Mandei instalar, ele veio para cá. Aceito tudo, claro. Ninguém nunca lê, mas a gente sempre aceita. Não vou ler nada dessas coisas, vou só aceitar. Desmostra o chocolate. Alguns módulos NPM precisam ser compilados em C++. Se você quer ser capaz de instalar alguns módulos, vou ignorar isso. E aí ele instala. Espero que agora você esteja ainda acompanhando tudo. Se deu tudo certo para você, você com certeza já parou de assistir esse vídeo. Se não, sofre aí com a gente. Para você saber, a tela ficou toda preta. Ele perguntou se eu quero mesmo fazer isso daqui. Espero que não tenha quebrado nada para você. Eu tenho a impressão de que esse vai ser meu vídeo mais visto. Porque instalar no Windows as coisas dá um estresse grande. Estou novamente parado olhando para ele, assumindo que vai ser rápido. Foi. Finish. Acabou. Volto aqui e mando ele rodar de novo. Ele deu aquele erro do WebIO e ele falou, ainda não consegui usar o Node.js. Será que é porque... Vou reiniciar o Conda porque às vezes ele não acha as coisas, tá? Então vamos aqui. Aqui não, vamos aqui no Jupyter Lab. Fecha esse cara. Sair. Tá bom, não interessa. Dá um shutdown. Pronto, o servidor parou. E a gente volta aqui. Volta no home. Tenta de novo. Voltou no Untitled 1. No caso 1. Duplo clique aparentemente não faz ele funcionar. Ignora tudo isso aqui que a gente já passou. O que a gente quer é usar o plots. Eu vou usar o GR, a gente não precisa usar o plot de novo. O GR é mais rápido. Só para mostrar que o GR ainda está funcionando, eu vou rodar isso. E o que eu quero saber é se eu consigo agora rodar este comando do WebIO. Ok? E é isso. Um minutinho. Então é o seguinte, depois de sofrer por mais uns 5 minutinhos, eu voltei aqui para investigar um pouquinho melhor. E aí, o que eu achei? Primeiro que eventualmente ele falou, tem que atualizar esse application aqui, strongly recommend. Ele fala, se você fizer isso, ele vai fechar. E aí você faz, mas eu não vou fazer isso aqui não, tá? Outro dia você me lembra. Eu voltei aqui, então voltei no Environments. Aí aqui eu mudei para All. Não foi suficiente. Aqui eu escrevi Node. E aí eu apertei Update Index. Então precisava apertar em 3 coisas para aparecer o que a gente queria. Eu falhei aqui, ó. Estava installed só. E aí não existia. Agora eu cliquei aqui. Não sei se vai funcionar ainda, tá? Vamos ver. Instala esse Node.js aí, que é o que eu preciso. Inclusive eu vou buscar um NPM também, que ele falou antes de continuar. A informação aqui dele não está muito boa. Beleza. Ele aproveitou para jogar uma atualização do próprio Conda ali dentro. Eu queria saber se isso daqui está indo bem ou não, se vai demorar ou não, mas ele não tem essa informação. Eu consigo buscar pelo menos quanto isso, NPM. Aparece um monte de coisa com R, então eu acho que não é o que a gente quer. Já estive errado antes, tá? Mas, enfim.
Foi, aparentemente ele instalou, não tá rodando mais nada. Eu falei rápido demais. Olha eu rodando aqui embaixo. Mas ele tá fazendo o loading dos packages. Opa! Ele acabou de perguntar isso pra mim. Falei, depois, outra hora. Então vamos voltar aqui. A priori, aqui. Vamos rodar e ver se está instalado. Esse primeiro erro, beleza. Aí ele reclama que não existe isso daqui. Mas ele está gerando aqui, igual o peão da casa própria. Tá dando um build aí. Então esse primeiro erro do WebIO ignora. O segundo erro do Node precisa instalar o Node JS. Apertando no Update Index lá, não vai. Olha, o que eu falei, foi aquilo que eu falei lá no começo. Esses pacotes eles têm um monte de JavaScript por baixo. E aí você tem um monte de interação das coisas acontecendo. Porque já o Julia com o Python com JavaScript. E aí se uma dessas pessoas não tiver instalada, você tem que descobrir onde instalar ela. Eu instalei o Node online, mas ele não foi o Node que o Anaconda estava visualizando aparentemente. E então eu precisei instalar o Node pelo Anaconda. Ok? Então falando esse monte de coisa que a gente está esperando para ver se o negócio funciona. Mas aparentemente ele vai demorar um pouquinho mais ainda. Então vamos cortar de novo. Bom, beleza. Foram só 2 minutinhos aqui. Ele acabou com 0. 0 é bom. Então espero que agora funcione. Espero não ter que resetar. Manipulation foi definido porque eu preciso rodar o Interact antes. E agora rodei Manipulate. Então a gente já rodou o Plots. A gente rodou o GR. A gente instalou essa coisa com o WebIO. Rodamos o Interact, rodamos isso. Não tem Plotly acontecendo aqui, tá? Mas a priori pode ser que você rode o Plotly e esse ele funcione bem. Pode ser que não, porque, né? Como a gente já viu, as interações são demais. Então vamos de novo resetar, porque eu acabei de rodar isso. Então eu vou resetar esse notebook. Então vamos salvar, fechar. Shutdown. O servidor parou. Volta no Anaconda. Volta no Home. Roda o Jupyter Lab de novo. Vem pra cá. E torce para ele funcionar agora. Dessa vez de verdade. Aqui. Abrir. Ignora tudo isso. A gente precisa do plots, do GR, dessa imagem. Interact Manipulate. Jogamos 5 coisas ali só. Torcer para Manipulate funcionar agora, hein? Todos juntos nessa torcida. São 2 horas de vídeo e a gente acabou de chegar em @manipulate funcionando. Ele funcionou. Então Manipulate, você vai ver coisas desse tipo. Você mexe e ele manipula. Tá bom? Aqui está falando tá? Deixa eu mostrar Surface. Eu fiz o gráfico. Aí este cara aqui eu tenho um A multiplicando e o A está variando de 0,1 a 0,5 e você está controlando aqui, ó. Tá vendo? Então funciona para isso. Como eu falei, a priori, se você jogar o plot ali junto, pode ser que ele funcione sem nenhum problema, pode ser que ele dê algum estresse. Vê que ele demora, que ele fica gerando todas as figuras intermediárias, né? Então a gente vai fazer esse teste, vai rodar o plot aqui e vai rodar este cara aqui. Vou colocar até 10 pessoas para ele não sofrer demais e já vai torcer que funcione. Como a gente já viu antes, não deve demorar muito para ele fazer um dado com plot, tá aqui. Que bonito, né? Fica muito bonito. Plotly realmente é muito bom. Inclusive tem aquela outra ferramenta deles, o Dash, que ainda estou para investir mais tempo. Então aqui, o ruim é que toda vez que você mexe, ele reseta a figura, né? Então não dá para você girar ela, mexer. Acho. Mas enfim, mesmo assim é muito bom, ó. Fica muito legal. Imagina isso aqui cheio de sorvete. Isso é muito bom, né? Enfim. Recapitulando, temos instalado o Julia, temos instalado o Jupyter Lab e o Jupyter Notebook.
Temos instalados o VS Code com a extensão e temos um monte de pacotes de plots instalados que a gente vai precisar. Tem mais coisas que a gente precisa? Provavelmente vai ter outras coisas que a gente vai precisar, mas o básico é isso. Isso daqui você consegue já rodar a maior parte das coisas no seu computador, consegue testar. O VS Code em particular, eu gosto muito dele, tem muita extensão que você pode usar aqui, tá? Muita coisa divertida. Em particular, uma extensão que eu gosto muito é a Peacock, que é de pavão, é a primeira, não é o tema. E a única coisa que ela serve, você abre aí no seu Ctrl+Shift+P, você busca Peacock e escolhe uma cor, no caso você pode escolher uma das cores favoritas, e ele muda uma cor, ok? Change your favorite color, e aí você pode escolher uma delas. Você pode passar o RGB dela, o HTML também, para mudar. É isso, enfim, é só para isso. Como tem vários temas, tem coisas para Git, para Python, para tudo, tá bom? Caso você veja, tem uma coisa que você não vai conseguir usar por enquanto, que é, se você quiser usar o Julia dentro do, ou se você quiser usar o Jupyter dentro do VS Code. Com o Julia ele não funciona muito bem. Mas tem uma coisa que você pode fazer, a priori funciona. Antes que eu esqueça, tá vendo que esse link tá, esse ícone tá horrível, né? Você pode vir aqui e buscar icons e VS Code Great Icons, eu acho que é um que eu gosto. Você manda ele instalar, manda ele escolher VS Code Great Icons e ele muda quais os ícones que ele vai usar. Beleza? Você pode fazer até esse tipo de escolha aí. Só para ficar com cores, tá? Bom, beleza. O que eu ia falar é o seguinte, uma coisa que é uma possibilidade de usar, eu não lembro se eu vou conseguir usar agora, o que precisa, mas como a gente gosta de usar notebook, se eu der Shift Enter ele roda tudo, né? Mas e se eu quisesse fazer tipo um Jupyter Notebook? Eu quero criar isso aqui como a primeira célula, isso aqui como uma outra célula. Quando eu uso esse, primeiro, o jogo da velha é comentário. E quando eu coloco esse comentário, esses dois porcentos aqui, ele fala, isso é uma célula. Então eu consigo rodar cada um desses como se fosse uma célula. Então você está simulando um notebook, mas é um script. Não é um notebook, isso é um script. Legal? Obviamente ele não formata igual um notebook, porque o notebook ele formata LaTeX, inclusive. Isso aqui é só código. Mas para fazer análise de dado é fantástico. Ok? Minha mão aparece? Fantástico. Agora sim. Ok? Então é isso. A gente sofreu bastante hoje para instalar diversas coisas do Julia, do Jupyter Notebook. Inclusive, deixa eu mudar para essa tela aqui, para Windows. A gente sofreu para instalar diversas coisas hoje. A gente instalou muitas coisas. É um vídeo longo, potencialmente depois de eu editar. Ele ainda vai ter muito tempo. Mas eu acho que vai ser um vídeo muito útil para muita gente, então compartilha aí esse vídeo, indica nos seus grupos de utilização do Julia, porque o pessoal vai sofrer para instalar e a gente está tentando fazer isso não ser o caso mais, tá? Eu vou ter 90 alunos agora, potencialmente, e eu quero que todos eles consigam instalar o Julia com facilidade. No Linux eu tenho outros vídeos, eu tenho o script de instalação no Linux e no Mac que eu prefiro para usar, que é muito mais simples, mas de resto as instalações aqui servem muito parecido, tá? Então vai servir para todo mundo. Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa um comentário falando se foi útil para você esse vídeo. Abraço, até a próxima.